amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós, cresça e abunde, para que a glória de Deus se manifeste e se propague neste mundo, salvando pessoas, aqueles a quem Deus nos enviar. Amados, hoje, segunda-feira, nós vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre os gentios, né? Como uma oferta aceitável ao Senhor. Essa frase poderia até parecer blasfema aos ouvidos dos judeus ortodoxos e tradicionais da época de Cristo, e até na época de hoje também, né? Mas principalmente naquela época, onde o gentio não podia participar do culto, não podia participar da adoração no templo, participar dos sacrifícios, entregar suas ofertas, pagar os seus dízimos, não podia fazer nada disso. Os gentios eram realmente um povo completamente excluído, à margem, né? Visto por eles como um povo inferior. Embora nas Escrituras Sagradas, na boca dos profetas, já existiam muitos alertas, profecias apontando que os gentios, né, seriam abraçados, buscados e salvos pelo Messias, né? Infelizmente, muitos deles não entenderam, né, a necessidade de amar os gentios. E nos dias de Paulo, os gentios já convertidos e acrescidos à Igreja de Deus já eram uma realidade. Então, agora tinha que amar, tinha que aceitar. As pessoas os religiosos tinham que se despir do discurso da tradição, do apego à carne, do apego à etnia, do apego aos costumes, né? Para enxergar a verdade bíblica. E Paulo vai apelar profundamente aos corações, né? Ungido pelo Espírito de Cristo, né? Para realmente poder ensinar a verdade às pessoas. Ontem nós vimos que Paulo, né, escreveu que os gentios precisavam, né, para que eles se tornem uma oferta aceitável. Para isso, Paulo foi chamado como apóstolo dos gentios, né, como um sacerdote para os gentios, para inseri-los na adoração, no serviço sagrado. Vimos também, quando Paulo cita o Antigo Testamento, né, falando dos gentios, que os gentios deviam cantar com alegria, né, como sendo povo de Deus, já como povo de Deus, né? Também vimos quando o salmista diz: louvem o Senhor, todos vocês gentios, né? Cantem louvores a Ele, a Deus, todos os povos gentios, né? Espalhados pelo mundo, todos os povos, não só o povo judeu, não só o povo hebreu, mas todos os povos da terra, mostrando a beleza de que Deus não faz acepção de pessoas, mas quer o bem sempre de todos. E hoje, na terceira pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: que virtude espiritual terão os que buscarem amar o seu irmão gentio? Que virtude ele vai acrescer, né, a sua vida espiritual? Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo em vós, né? Olha, irmãos, como essa mensagem que Paulo está trazendo, ela é muito importante, porque assim como a gentileza gera gentileza, como diz o poeta brasileiro, o amor ele gera amor. A lei
da semeadura, né? A lei da física, né? Se você joga uma bola na parede com toda a força, uma bola de tênis, ela vai voltar no seu rosto com a mesma força, né? Quanto maior for a força, maior ela vai retornar ao seu encontro. Então, quando nós nos desprendemos de nós mesmos para dar amor, né, a essas pessoas, os gentios, que é o contexto aqui da mensagem, Paulo está dizendo aqui claramente que Deus vai nos encher de alegria e paz. Veja só, ou de paz e ânimo, colocando aqui na ordem cronológica, né? Primeiro a gente sente paz de espírito, depois a gente sente ânimo ou alegria no espírito, que é o que Paulo disse já, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele já disse isso aqui no contexto inicial do capítulo 15. Então, Paulo está dizendo claramente que nós precisamos, aqueles que no verso anterior se desprenderam a amar o povo gentil, amar no sentido de dedicar tempo para ensiná-los o caminho certo a seguir, o que fazer, o que não fazer, ensinar tudo o que as Escrituras ensinam sobre os bons hábitos, sobre o bom testemunho para com o mundo, a relação do homem para com o próximo, para com a sociedade, para com o mundo. Então há muito o que se aprender nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia ensina sobre tudo que você deve fazer. Tudo, né? Dentro de casa, na escola, no trabalho, com as pessoas, com a natureza, como é que a gente deve se relacionar. E seguindo esta palavra, essas recomendações da Bíblia, aí sim, ó, só a gente vai ter paz de espírito. Em segundo lugar, a gente quando começar a exercitar o amor para com as pessoas, para com o mundo, né? Dando amor baseado na estrutura da verdade, na sã doutrina, aí sim o homem vai receber, né? Ele vai receber essas virtudes espirituais no seu íntimo, no seu espírito, alegria e paz, né? Até que ponto as pessoas que confiam no Senhor, que confiam em Deus, recebem isso? Paulo diz que eles recebem até transbordar de esperança. Que coisa, né? Que coisa linda. Veja, meus amados, que se tem uma coisa que o mundo hoje está carente, é de esperança. O mundo hoje é um mundo que os hábitos da sociedade têm deixado o homem assim tão distante do amor, né? É muita competitividade, é muita gente pensando em si mesmo, o egoísmo pelo consumismo, pelo estímulo das mídias, o tempo todo a pessoa sendo competitiva, olhando para o outro não como um irmão, mas como um rival. Isso tem acabado com a humanidade. É tanta gente com depressão, é tanta gente com ansiedade, é tanta gente com medo, é tanta gente com dúvida, né? Mas em Cristo aqui, né, quando a gente exercita esse amor pelo próximo que Cristo ensinou, só quem ganha é a gente. Quando a gente dá amor, a gente não tem prejuízo, a gente só ganha. E aí, como diz Paulo aqui, para que a gente transborde em esperança, primeiro recebendo de Deus a virtude da paz e da alegria, é necessário que a gente coloque em prática o amor ao povo de Deus, começando ali pelos gentios. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento importante. Que virtude, reconhecida por Paulo, tinham os irmãos lá em Roma? Paulo está escrevendo aqui uma carta à Igreja de Cristo lá em Roma, e apesar dele fazer aqui uma série de exortações, né, muitas admoestações e também repreensões aqui de forma até firme, apesar de ainda, até esse momento em que ele está escrevendo a carta, ele não ter ido lá em Roma ainda, não conhecia Roma, né? A igreja romana, os irmãos de Roma, né? A congregação de Roma ainda, né? Ele vai prometer, como ele já prometeu nos capítulos anteriores, que iria visitá-los, né? Que iria conhecê-los e tal.
Então, Paulo, ele conhece a realidade espiritual de Roma, não só pelas informações verdadeiras de homens de Deus que haviam ali, mas também, obviamente, orientado e inspirado pelo Espírito de Cristo para escrever tudo isso. Então, Paulo vai exortar, Paulo vai repreender, né, a igreja para o bem dela, né? Então, mas Paulo também vai reconhecer a virtude do povo. Paulo não vai apenas apontar aqui, né, os defeitos para exortar e repreender. Não. Paulo aqui está também reconhecendo, vai reconhecer ali aqueles irmãos, né? Paulo diz assim em Romanos 15, 14: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então veja que a igreja, Paulo usa até o termo aqui, plenamente instruído, ou seja, um povo que foi educado a fazer o certo e a evitar o errado. Um povo que conhecia o certo a fazer, conhecia as coisas legais, né, o que deveria ser feito e o que deveria ser evitado. E Paulo diz ainda que Paulo estava convencido, Paulo queria acreditar que eles tinham bondade em seus corações. E tinham mesmo, porque as pessoas que viviam na comunidade daquela, com todo um cenário de perseguição em redor, ameaçando, né, as suas vidas, e viver compartilhando com o irmão um pouco que tem, com certeza havia bondade no coração daquele povo, não tem como, né? Poderia não ser bom ainda como Deus, não ser bom, o nível de bondade, de espiritualidade, se aproximado de Deus ou de Cristo, mas tinha bondade sim. Era uma virtude que Paulo reconhece aqui, que eles estavam cheios de bondade, queriam fazer o bem, né, para com as pessoas. E estavam instruídos, vejam bem, mas havia aqueles problemas lá em Roma, né? O velho problema da religiosidade. A religiosidade é um problema tão sério que, se a igreja não souber tratar isso, para uns a religiosidade é algo que ele se sente bem estando no meio de ações religiosas, de expressões exteriores que não condiz com o verdadeiro sentimento e as emoções interiores, né? A religiosidade, ela tem como objetivo, muitas vezes, exaltar o homem exterior, como disse Cristo aos religiosos fariseus lá de Jerusalém, dizia: olha, vocês são como sepulcros caiados, por fora estão todos pintados de branco, lindo, bem limpinho, mas por dentro está podre. Vocês lavam os vossos vasos, os vossos copos, lavam por fora, mas por dentro está sujo. E aí Cristo deu uma série de ensinamentos mostrando o que era o verdadeiro problema da religiosidade. Então o homem, ele não precisa ser apenas um religioso, ele tem que ser também, principalmente, um homem espiritual. O religioso, que é somente religioso, ele é um problema para a obra de Deus. Ele está a serviço de Satanás na igreja. É um sujeito que está dentro da igreja para desviar pessoas, com seu radicalismo ou com o seu liberalismo, com as suas teorias fora da Bíblia, com seus costumes, com as suas vontades, seus prazeres. Então é perigoso o religioso. Ele é mais perigoso do que todos, né? Mais perigoso do que um bandido que está lá fora, né? O religioso é perigoso. Por quê? Por que ele acha que está com a verdade, ele acha que é de Deus, tal, mas ele é um religioso cego, né? Agora, o homem espiritual não, né? O homem espiritual, não importa de onde ele venha, se venha do meio dos religiosos ou se venha do meio dos gentios, o espiritual ele é diferente, ele é humilde, ele se esvazia, ele está disposto a verificar, né, se aquilo que ele crê realmente é bíblico, é verdadeiro, ele não está apegado a nada deste mundo, a igreja, a placa, a cargo, a pastor, a nada, ele está apegado somente a Deus, a palavra, é o que a palavra disser. Esse é o homem espiritual. Religioso não.
religioso ele tem interesses pessoais, né? E então, quando Paulo diz aqui, olha, e a cena aqui da igreja aqui de Roma é muito parecida com a igreja de hoje. Porque a igreja de hoje, na era da informação, ela tem conhecimento da Bíblia demais. Qual é o problema da igreja de hoje? É colocar em prática esse conhecimento que não está sendo colocado. Então a igreja escuta 1 milhão de vezes, olha, quando você for ajudar um gentil, um pobre, alguém necessitado, a sua mão esquerda não veja o que a direita der a ela lá, uma cesta básica. A igreja lê isso, aí vai lá na favela entregar uma cesta básica, aí o sujeito que vai lá, o pastor, o líder, ele vai lá e faz uma selfie entregando lá uma cesta básica à pessoa. Então ele leu, sabe que o Senhor já disse que não é para fazer aquilo, mas ele faz. Porque ele está dominado pelo mundo e não pela palavra de Deus. Ele é acostumado, né? O homem, Cristo disse assim, não seja como os hipócritas, como os fariseus hipócritas, que alargam os seus filactérios, ou seja, colocam franja na barra dos vestidos e vão lá para a sinagoga para serem vistos, os vestidos bem longos, arrastando no chão, né? Aí tem gente que faz isso. Tem pastor que vai para a internet gravar, melhor, não tem nem condição de ser pastor, né? O próprio coitado fez um desses cursos de teologia, mas não sabe nada da Bíblia, né? Só aprendeu a teoria dos homens, e aí coloca um terno e uma gravata, alargando os seus filactérios, né? Só aparência exterior, e aí tira uma foto lá, bota lá no Facebook, ou coloca lá nas mídias sociais, e então vai gravar um vídeo de terno e gravata, né? Para causar impressão nas pessoas. Ele não tem interesse de pregar uma palavra espiritual profunda, mas tem interesse de impactar as pessoas pela sua aparência pessoal. Então veja que é esse tipo de informação que Cristo passou para o povo e que Paulo aprendeu com Cristo e está tentando passar agora aqui, né? Vocês têm capacidade, vocês têm conhecimento demais, está faltando agora, vocês têm capacidade de aconselhar um ao outro, porque vocês têm conhecimento em abundância. O que é que está faltando para a igreja de Roma? O que é que está faltando para a igreja de hoje? Colocar em prática as coisas básicas que o Senhor pediu. Então nós precisamos nos conscientizar que a gente precisa colocar em prática, né? Somente isso. E o Senhor, a gente vai colher, então, o que ele está dizendo aqui, alegria e paz e ser transbordante em esperança.